Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Espero que você esteja bem, esteja acompanhando, esteja tirando as suas reflexões, seus aprendizados e colocando em prática também. No episódio de hoje, nós iremos dar sequência ao livro de Jó. Mas antes, vamos fazer algumas reflexões do nosso episódio passado, que foi do capítulo 26 ao capítulo 30. Então vamos lá. O que nós podemos ver que é apresentado que Jó, mesmo na dificuldade, ele se mantém sincero e íntegro e continua exaltando a Deus. Ele continua crendo, vamos dizer assim. Nós vemos também que o homem, o ser humano, ele tem a capacidade de obter inteligência sobre a ciência, sobre os fatos que acontecem. Mas a sabedoria é um dom de Deus. Então, Deus dá a sabedoria para quem busca, para quem vai atrás e por aí. Esses são pontos que nós vamos conversar em outro momento na Bíblia. Jó, ele começa a lembrar de como ele era antes, olhando para o passado dele. Mas enfim, esses três pontos muito interessantes do capítulo anterior trazem algumas reflexões bem legais, que nós podemos ver que, mesmo na dificuldade, em algum momento, a gente passa uma certa dificuldade na vida, para a gente poder aprender, amadurecer, enfim. Se você está passando por alguma dificuldade, procure ver o que você precisa aprender, ou o que você errou, ou o que você precisa consertar e faça. Nós vemos que mesmo na dificuldade, Jó ele mantém os valores dele. Ele não mente, ele não rouba, ele não faz coisas contrárias do que são os princípios, os valores dos mandamentos. Né? E aí lembra daquela parte dos 10 mandamentos e tal. Nós vemos também que o homem tem a capacidade de se tornar inteligente, obter informações, absorvendo informações, mas quem dá a sabedoria é Deus. Portanto, entramos numa conclusão que é totalmente sensato e coerente nós usarmos o que sabemos no nosso trabalho para Deus. Então, isso é um assunto meio de certa dificuldade, difícil de compreender eu falando assim apenas em um vídeo, mas peça por orientação para ter essa compreensão que nesse exato momento é um pouco complexa, ou pode ser um pouco complexa, ou um pouco difícil. Mas peça orientação e esclarecimento que você irá entender. E um outro ponto é que Jó ele fica lembrando do passado. Então, nós podemos ver que olhar para o passado não vai melhorar o seu presente e não vai levar você ao futuro que você queira, a menos que você esteja olhando para o passado com aprendizado. Mas olhar reclamando, lamentando, ou falando, nossa, era muito bom, nossa. Olhe para o presente mirando o futuro. Então, nós vemos que olhar para o passado demais, em excesso, ficar lembrando, nossa, era bom, ficar viajando, isso nos impede de buscar um futuro. Tudo bem? Então, são essas reflexões práticas que nós obtemos aqui do programa, nesta parte do livro de Jó. E agora nós vamos dar continuidade na leitura. Peço que, se esses vídeos estão te ajudando, curta e comenta aí, deixa nos comentários as suas reflexões, seu pensamento, o que você está achando, como você está interpretando. Legal também você comentar o que a gente pode melhorar no programa, cenário e tudo. Se Deus quiser, logo logo melhoraremos o cenário. Então, isso tudo é feito para você e por você também, tá certo? Então deixa seu joinha, siga nós no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos lá, vamos à leitura. Respira, toma um cafezinho. Livro de Jó, capítulo 31. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Fiz concerto com meus olhos, como pois eu fixaria numa virgem?
Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desta às alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para quem obra iniquidade? Ou não vê-los em meus caminhos, e não conto todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeia eu e outro coma, ou seja, a minha descendência arranca até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa a mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia, e delito pertence aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraiga toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo, ou minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? Inquiriria a causa, que lhe responderia: aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo todo da madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou só comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se a alguém vi perecer por falta de vestido, e ao necessitado por não ter coberta, se eu os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquietava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta havia minha ajuda, então caia no ouro da minha espada, e quebre-se o meu braço desde o osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse, ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei do desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, treme eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera que houvesse, eis que meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como a coroa. Sobre mim ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 32. Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Barraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele.
Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idoso. Arreceei-me e temi de vossos declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós a que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Então, pasmados, não respondem mais. Faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu respondi pela minha parte. Também eu declarei a minha opinião, porque estou cheio de palavras. O meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como um mosto, sem respiradouro, e virá a arrebatar, como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Oxalá, eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com os homens, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria a meu Criador. Capítulo 33. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões saíram da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões, e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras dizias: Limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco dos meus pés, que observa todas as minhas veredas. Eis que nisso te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Por que ele não dá conta de nenhum dos seus feitos? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Aqui fala a maneira que Deus fala, em sonhos. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma e a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e lhe dirá: livra-o. O que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância,
e tornará os dias da sua juventude. Deverás orar a Deus, que se agrada dele, e verá sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é a obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos videntes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responda-me, fala porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34. Eliseu acusa Jó de falar injustamente de Deus. E respondeu mais. Desculpa, não é Eliseu não. É Eliú, tá? Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú e disse: ouve vós, sábias as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido para as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu herdeiro, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em campanhas dos que obram a iniquidade, e andam com os homens ímpios. Porque disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse sobre si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria? E queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, quanto menos àqueles que não fazem acepção de pessoas. Príncipes nem estimam o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados, e passam e os poderosos são tomados sem a mão. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombras da morte, onde se escondam os que obram a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para fazer ir juízo diante de Deus. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios que são as vistas de quem os contempla, porque se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos. Para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com o povo, seja para com um homem só,
para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laço no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu, se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Vira-te de ti como há de ser recompensa, para que tu a despreze. Faze tu, pois não eu. Escolha que é logo o que sabes, fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta transgressão, até entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Capítulo 35. O bem e o mal não podem afetar Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouve. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito de dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste: de que te serviria, que proveito teria mais do que do meu pecado? E te direi a resposta: a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se for justo, que lhe darás, ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que dá salmos entre as noites, que dá salmos entre a noite, que nos faz o mais doce do que os animais da terra, e nos faz mais sábio do que as aves do céu. Clamam, porém ele não responde, por causa de arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quando ao que disseste que o não verás, juiz há perante ele. Por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo Jó em vão abre sua boca e sem ciência multiplica as palavras. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Bem profunda essa parte, né? De acreditar, de manter a integridade, de acusações também, né? Então, podemos ver que muitas reflexões estão por vir. Agradeço a sua audiência, obrigado. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo. Deus te abençoe, vejo você numa próxima. Até mais.